Bem-vindos ao novo episódio do podcast 60 BPM. Eu sou o Dr. Gustavo Veras, cardiologista e moderador desse bate-papo. E hoje vamos conversar nesse bate-papo sobre temas da área de pneumologia e temos aqui a honra de receber no nosso podcast uma convidada especial, que é a doutora Simone Fortaleza, pneumologista, que eu quero agradecer a sua presença, de estar aqui contribuindo com o seu conhecimento para a gente trocar algumas ideias sobre temas importantes. Inclusive, vamos falar de temas como cigarro eletrônico, câncer de pulmão, falar de transplante, falar de temas importantes. Então, fiquem ligados que a gente vai conversar e vai ser um bate-papo legal. Simone, obrigado por ter vindo. Eu queria que você se apresentasse ao pessoal, falasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou nesse mundo da pneumologia aí. Então, queria agradecer inicialmente o convite, tá? Aqui é um prazer. Na verdade, assim, a minha formação foi toda aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará, fiz residência de clínica médica no Hospital César Carlos e lá tem um serviço de pneumologia muito, muito bom. E aí eu me encantei por pneumologia. Daí fui fazer pneumologia no Hospital de Messejana, fiz fora alguns cursos eletivos, pouco tempo, e terminei ingressando mesmo a fundo na pneumologia. Trabalho bastante com terapia intensiva e nos últimos anos tenho trabalhado também bastante com a parte de consultório, também em classe, sou professora. E é isso, é uma especialidade encantadora mesmo. Então você vive em todas as frentes, na frente acadêmica, na frente mesmo de atendimento, né, ambulatorial, paciente, clínica e a parte de ensino também. Sim, exatamente. Atuo em todas essas frentes. Um pouquinho de cada coisa. Muito bem. E em Messejana você também atua lá também, em Messejana? Sim, trabalho na UTI respiratório do Hospital de Messejana. Muito bom, tranquilo. Então a gente está com a pessoa certa aqui para conversar, tirar nossas dúvidas. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria que a gente conversasse primeiro, falasse de um tema muito intrigante, bem picante aí na boca de todo mundo, que a gente está vendo cada vez mais forte, que é o cigarro eletrônico, né? E primeiro que eu queria que você falasse o que é o cigarro eletrônico, na verdade, né? Porque muita gente tem dúvida, né? Inclusive tem sinônimos, né? Vários sinônimos, né? Cigarro eletrônico, tem vape, tem pod, tem cigarrete, sei lá, tem vários tipos de... Eu já vi os jovens falando de muitos nomes, às vezes a gente nem sabe que eles estão falando disso daí. Então, fala um pouquinho o que é o cigarro eletrônico, para as pessoas entenderem e ver qual é a diferença do cigarro normal. Pronto, o cigarro eletrônico, ele é um dispositivo eletrônico de fumar. Hoje em dia a gente chama muito de DEF. Ele é composto de um cartucho que contém nicotina e outras substâncias que a gente não sabe exatamente quais são essas substâncias, inclusive algumas delas cancerígenas. Ele tem uma bateria e ele tem um atomizador. Então, esse atomizador, ele é aquecido, ele aquece o líquido que contém dentro do cartucho, que muitas vezes ele é saborizado. Então, você tem cigarro eletrônico de sabor de hortelã, de chocolate, de morango. Que dá um e gostinho. você escolhe. Então, isso termina estimulando as pessoas a utilizarem o cigarro eletrônico. Certo. Por outro lado, ele não tem aquele cheiro desagradável que o cigarro convencional tem. Então, é outra coisa que faz com que seja também mais tolerável no ambiente social. Exatamente. Entendi. Só que o que as pessoas não sabem é que no rótulo do cigarro eletrônico, na verdade, ele não tem exatamente a quantidade e as substâncias que tem lá dentro. E são substâncias que, quando são aquecidas, liberam aquele vapor. Então, se chama muito de vaporização, mas o nome correto seria nebulização. Porque aquele líquido, quando ele é aquecido, que libera aquelas partículas, elas são inaladas no nosso pulmão. Então, é como um aerosol, uma medicação, ela chega na nossa via aérea. E quando ela chega lá, ela causa os processos inflamatórios que vão ser lesivos para o pulmão. Quer dizer, é um vapor, por isso a absorção então é muito mais rápida, né? Então, da substância que tem nesse líquido aí, né? Sim, até porque a nicotina, ela é presente no cigarro eletrônico, é um sal de nicotina. Então, ele é absorvido muito mais rápido, rapidamente o efeito dela chega no nosso cérebro e vai levar à liberação de mediadores, neurotransmissores excitatórios. São substâncias que vão dar aquela sensação de bem-estar, de prazer, vão reduzir apetite, vão diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Então, isso torna a pessoa que utiliza dependente. E a pessoa que utiliza o cigarro eletrônico se torna dependente muito mais rapidamente, muito mais precocemente do que quem usa o cigarro convencional. E isso aí foi interessante você falar, porque
começou a história do cigarro eletrônico querendo promover como se fosse um facilitador para você parar o cigarro comum. Isso é verdade? Ou seja, é menos lesivo, é mais fácil você transicionar de um para o outro e tentar parar o cigarro comum? Isso é verdade mesmo? Começou assim? Como é que começou essa história? Então, a ideia inicial foi essa. O cigarro eletrônico surgiu na China em 2003. Nos Estados Unidos, ele chegou em 2006. E nos últimos anos, ele está chegando em outros países, inclusive aqui no Brasil. A ideia inicial era como um dispositivo para ajudar o tabagista a parar de fumar, porque dentre o tratamento para parar de fumar, a gente tem a nicotina, a reposição de nicotina, só que é de uma forma com redução gradual de doses. O cigarro eletrônico, na verdade, o que aconteceu? Ele veio com esse intuito, mas pelo contrário, ele terminou estimulando as pessoas a fumarem muito mais. Isso. E não existe nenhum trabalho, nenhuma boa evidência científica que mostre que ele funciona como medicamento para parar de fumar. Muito pelo contrário, ele tem estimulado os jovens a fumarem mais. As estatísticas mostram que cerca de 80% dos usuários de cigarro eletrônico são jovens entre 18 e 35 anos de idade. Quer dizer, uma população mais jovem que vai sofrer futuramente os danos, as consequências de utilizar esse tipo de dispositivo. E a história da quantidade que tem nesse cilindrozinho de nicotina, que eu já vi em alguns congressos, não sei se essa quantidade é correta, que é mais ou menos 50 vezes mais do que a nicotina no cigarro comum. Algumas vezes, até 100 vezes mais. Eita, quando você utiliza um cigarro eletrônico completo, sim, você está fumando cerca de 100 cigarros. É muito maior a quantidade. Dependência absurdamente maior. E o que causa dependência mesmo, quimicamente falando, é a nicotina. É a nicotina, sim. Quando ela chega lá no cérebro, que libera aqueles mediadores com aquela sensação. Mais. E se a gente fosse falar dos danos que esse cigarro causa, assim, do ponto de vista mesmo no pulmão? Porque não é só a questão do câncer, mas existe danos, assim, químicos mesmo, assim, por questões mesmo dessa vaporização que você falou, né? Tem danos pulmonares mesmo, né? Sim. Inclusive, teve uma entidade descrita, salvo engano, em 2020, nos Estados Unidos, chamada EVALI, que é uma lesão pulmonar causada pelo cigarro eletrônico. É um processo inflamatório do pulmão, onde o paciente tem falta de ar, diminui a oxigenação, tem um quadro parecido com a pneumonia. Entendi. E alguns pacientes precisaram, inclusive, ir para UTI, de respiradores artificiais e tratamentos bem complexos, bem fortes, vamos dizer assim, para que se recuperassem. E tem as bronquites, as gripes, né, as pneumonias, que são pacientes que têm uma predisposição maior a ter esse tipo de doença, a própria tuberculose, porque eles estão com a imunidade deprimida. Isso. E o próprio câncer de pulmão também. E o próprio câncer de pulmão, claro, porque a gente queria reforçar aqui que não é só a questão da nicotina, mas pelo fato do cigarro eletrônico ter outras substâncias como cobre, cádmio, níquel, e essas substâncias, quando são aquecidas, elas se tornam mais danosas ainda para o nosso organismo. Então, sim, eu poderia falar então que o cigarro eletrônico é bem pior que o cigarro normal? Provavelmente. Saberemos disso no futuro, né? Porque os danos do cigarro, eles não surgem, a grande maioria deles não surge a curto prazo, eles surgem a longo prazo. Sim. Então, os nossos jovens que atualmente estão utilizando cigarro eletrônico, infelizmente, no futuro, vão apresentar essas doenças associadas a ele. E existe o fumante passivo do cigarro eletrônico? Por exemplo, se eu estiver num bar e uma pessoa do lado estiver fumando cigarro eletrônico, eu posso me prejudicar com esse... Sim, porque você está inalando o vapor, você está nebulizando aquele vapor. Então, você tem risco também de ter as doenças associadas. É a mesma coisa do tabagista passivo de quem mora ou quem convive com quem fuma cigarro convencional. E como ele não tem o odor, a gente tem a falsa impressão de que não está fazendo mal pra gente, né? Você aceita aquele seu amigo do bar, da festa, fumando. Não, ele está fumando, eu não estou, mas não tem problema, o cheiro é ruim, mas na verdade você está fumando junto, sim. E só para finalizar sobre esse assunto, em relação à legislação, no Brasil é proibido, né, a importação, comercialização, né? Não é crime, mas é proibido a compra, né, a comercialização. Existe uma lei para isso. Sim, tem uma lei da Anvisa. Da Anvisa, né? Isso. Salvo engano, foi em 2009. Isso, eu acho que é. E agora, em 2022, por conta do marketing, teve um lobby muito grande da tentativa, né, daquela força da indústria, né, que tem muito dinheiro, na verdade, de liberar o uso do cigarro eletrônico aqui no Brasil. Mas o uso, a comercialização
A importação, comercialização e uso são proibidos aqui no Brasil. Ah, Então, alguém que esteja fumando cigarro eletrônico está burlando a lei. Na verdade, é ilegal a utilização de cigarro eletrônico. isso. E assim, existem campanhas assim na área de pneumologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, principalmente no foco dos jovens, né? Porque, como você falou, que é o público que mais consome mesmo, né? Nessa faixa etária. E se essas campanhas são efetivas, a gente tem algum resultado assim ou não tem ainda? Está muito cedo para divulgação, principalmente dos malefícios que o cigarro eletrônico faz, né? Não sei, nas escolas, sei lá, nos ambientes que os jovens gostam, porque eu acho que tem pouca gente que não sabe do malefício que acontece. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pneumologia faz uma campanha importante informando, né, a população dos riscos do cigarro eletrônico. A Sociedade Cearense de Pneumologia, na qual atualmente eu sou a presidente, Olha aí. fez, na gestão anterior, a gente fez uma campanha também na mídia, informando os jovens dos danos do cigarro eletrônico, mas é uma população que parece que está um pouco resistente. Mesmo tendo Em conhecimento. relação a isso, mesmo tendo, não, é só um, não, eu só fumo na festa. Entendi. Mas, na verdade, a gente sabe que fumar toda festa, todo final de semana, leva a uma dependência. E depois de dependente, Pra é sair mais difícil. Bem mais difícil. É verdade. E depois a gente tem que reforçar esse combate, né? Não desistir dele, né? Com certeza. Não é fácil. Simone, vamos falar um pouquinho de um assunto que eu acho que tem até um link com isso que a gente acabou de falar, que é sobre o câncer de pulmão. É, ainda é, assim, acho que um câncer dos mais prevalentes que a gente tem aqui no Brasil, não é não? Porque mesmo que a gente tenha, ao longo dos últimos anos, uma redução do tabagismo, a gente ainda tem muito câncer de pulmão, não tem? Sim, sim. Nos homens, ele é a terceira principal causa de câncer e nas mulheres é a quarta principal causa. Câncer de pulmão. E ainda tem como fator principal o tabagismo mesmo, O tabagismo, convencional. tanto o tabagismo ativo, que é aquela pessoa que fuma, Sim. como o tabagismo passivo, que é aquela pessoa que convive muitos anos com o fumante. Mas a gente não pode esquecer, principalmente aqui no nosso meio, a exposição à queima de biomassa, o fogão a lenha, que algumas pessoas do interior utilizaram por muito tempo, as queimadas na agricultura, se tinha uma cultura para se tornar a terra mais fértil, fazer essas queimadas antes das plantações. Então, também fator de risco. As pessoas que trabalham em indústrias expostas, por exemplo, a amianto, a berílio, também são pessoas que têm um fator de risco. Então, assim, o cigarro, ele é o principal, mas existem outras causas também que a gente deve pensar e deve alertar a população a respeito da necessidade do uso, por exemplo, dos EPIs, né, os dispositivos de proteção individual, né, para evitar essas exposições. Importante, tá certo. Mas hoje, assim, como prevenção, a gente teria que focar realmente a questão disso aí que você falou, do cigarro, mas tem também a ver com uma questão genética. Por exemplo, eu nunca fumei, eu posso ter câncer de pulmão? Pode. Todo câncer, ele tem um fator genético associado, até porque você vê a pessoa, mas alguma fulano de tal nunca fumou e teve câncer, e outra pessoa fumou e teve câncer Sim. e fumou e não teve câncer de pulmão. Claro que existe uma interação entre a exposição e a genética de cada pessoa. Então, pode acontecer. Então, é uma coisa que a pessoa não tem como mexer na sua genética, mas a exposição, né, ao cigarro e esses outros produtos tóxicos, sim, né? Tem como a gente tentar. E você vê que nos últimos anos tivemos algum avanço na questão de tratamento em relação aos cânceres de pulmão? Sim. Hoje em dia a gente consegue. Antes do tratamento, eu acho que é importante falar um pouquinho do diagnóstico precoce, né? Porque para tratar a gente tem que diagnosticar. Isso. Então, assim, a gente consegue diagnosticar de uma forma mais precoce, através da realização de tomografias. Inclusive, existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica em fazer o screening, né? A avaliação periódica dos pacientes que têm um risco maior de ter câncer de pulmão. Sim. Aquelas pessoas que fumaram muitos anos, mais de 20 anos fumando e que ainda fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos. Aquelas pessoas que têm entre 50 e 80 anos de idade. Então, essa população deve fazer tomografias anuais
com baixa dose de radiação, exatamente para o diagnóstico precoce. Porque quando eu diagnostico precocemente, eu consigo tratar o paciente e muitas vezes esse tratamento é curativo. Muito bom. No caso de diagnóstico mais tardio, aí a gente tem alguns avanços em relação à quimioterapia, imunoterapia, que são tratamentos que vão tentar estimular a imunidade do paciente para debelar, para agir contra aquele tumor, Isso. porque o câncer é uma proliferação exagerada, anormal de determinadas Isso. células, né? Então, a gente tem algumas terapias que procuram agir também lá na parte genética do tumor, umas terapias mais direcionadas. Então, Aí hoje em isso, dia, a gente conseguiu você vê esses avançar resultados na prática, em bastante. relação à sobrevida, resultados mesmo curativos, Isso tem melhor. com prognósticos melhores. Sim, com certeza, tem melhorado bastante a sobrevida. Inclusive, tem a radioterapia também que se utilizava de longa data. Às vezes você faz precocemente para reduzir, diminuir o tamanho daquele tumor, para que o paciente tenha condições de ser operado. Sim. Então, hoje em dia, assim, antigamente o paciente tem câncer, já morreu. Hoje em dia, a gente sabe que existem muitas terapias que podem prolongar ali e dar uma boa qualidade de vida para aquele paciente. Perfeito. E muitos deles passam por cirurgia mesmo, né? Sim, sim. Passam. São as Muito. lobectomias, tiram um pedaço do pulmão. Tem, às vezes, caso de tirar o pulmão inteiro. Sim, acontece, tirar um pulmão inteiro. Tem que ficar pelo menos com um dos pulmões, né? Mas sim, acontece, acontece. A pneumectomia, pneumonectomia, na verdade. Isso. Tá certo, muito bem. Simone, e sobre campanhas de prevenção para câncer de pulmão também, né? Da importância disso, ou até mesmo para a gente profissional de saúde, o que a gente pudesse estimular as pessoas, não só o diagnóstico precoce que você falou, mas se a gente quiser, assim, estimular algo proativo dessas pessoas para que elas, né, tenham essa noção da importância de prevenir o câncer de pulmão. A gente vai focar realmente na cessação do tabagismo, mas a gente pode também estimular outras coisas como mudança de hábitos de vida, exercício físico, redução de peso, são fatores que melhoram a qualidade de vida. Então, o que eu poderia, eu como médico, estimular esses pacientes a prevenir câncer de pulmão? Isso pode causar algum impacto? O que eu posso fazer? Sim, sim, com certeza. Claro que o principal vilão é o tabagismo, então a gente tem que orientar o paciente a largar o tabagismo. As outras exposições, né, lembrar que a gente tem a questão do berílio, do amianto, das queimadas, que também são fatores de risco para o câncer de pulmão, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está respirando e mudança de qualidade de vida, de hábito de vida, uma vida de qualidade é fundamental. Então, uma alimentação, atividade física, Bebida muito alcoólica. importante, menos bebida alcoólica, com certeza tudo isso favorece, é um grupo de coisas que juntas, né, vão evitar o surgimento do câncer de pulmão. Muito bem, ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre pneumonia. Assim, as pneumonias que a gente vê no nosso dia a dia como médico, que são as mais comuns, são as comunitárias, mas a gente está vendo muitas outras também vinculadas a esses, até por conta do Covid que teve agora, né? Não sei se evoluiu, muitos dos Covids evoluíram com quadros de pneumonia um pouquinho mais severa, tem algum vínculo com esses quadros virais, com imunossupressão, tem também a questão da vacinação, se isso diminui essa incidência de pneumonia ou não. O que você vê como médica clínica no teu atendimento, se você acha que essas pneumonias estão aumentando de incidência depois pós-Covid, a gente está cada vez mais diagnosticando, porque eu como médico mesmo, que sou cardiologista, eu vi muitos pacientes meus mandando às vezes mensagem, pô, doutor, me internei com pneumonia, eu estou com a gripe que evoluiu para uma pneumonia, às vezes a gente viu a notícia na internet de um paciente, de uma pessoa famosa que está internada com pneumonia, parece que aumentou, não sei se isso é um dado estatístico ou não. Na verdade, a pneumonia se instala quando ocorre um desequilíbrio entre a defesa da pessoa e aquele mecanismo agressor. Então, quando eu tenho uma pneumonia, ou eu fui muito agredida por uma bactéria ou por um vírus, né, muito grave, mais forte, ou então a minha defesa está bem debilitada. Em relação às pneumonias virais, acredita-se que um quadro viral, o vírus ele pode ser a porta de entrada para a bactéria entrar. Então, o paciente começa com uma virose, aquela moleza, uma tosse, um quadro de gripe, dor no corpo, e a bactéria aproveita esse caminho que o vírus já abriu, se instala e causa a pneumonia.
O que aconteceu foi que alguns pacientes que tiveram COVID mais grave ficaram com algumas alterações pulmonares, algumas fibroses, algumas cicatrizes. E aí isso termina favorecendo ou facilitando que algumas bactérias ou vírus se instalem lá e causem a pneumonia. Entendi. O outro fato é que, acredito eu, que depois da Covid, as pessoas começaram a ter um olhar diferenciado para o pulmão. E talvez diagnosticaram doenças, pneumonias, que antes não eram diagnosticadas. Uma atenção maior a gente tem que ter sempre à criança e ao idoso e ao paciente imunodeprimido. Então, o paciente que tem diabetes, uma insuficiência cardíaca descompensada, insuficiência coronariana grave, um paciente que tem um câncer. Então, esse paciente, Mais ele risco, é um né? paciente de um risco maior, com certeza. Geralmente eles têm que internar? Bom, não necessariamente ele precisa ser internado, ele pode ser tratado em casa, né? Você vai avaliar. Agora, se for aquele paciente mais grave, um paciente com febre alta, um paciente que está desorientado, um paciente que está com pressão baixa, um paciente mais idoso. Então, esse paciente é um paciente que tem uma chance maior de precisar de internação, mas tem que ser avaliado caso a caso. Certo, muito bem. E as vacinas para pneumonia são eficazes mesmo? Sim, sim, sim. Mas para o público também bem dirigido, né? Sim, as vacinas normalmente elas são indicadas para aquelas pessoas que têm fatores de risco, ou como profissionais de saúde, pessoas que moram em instituições, presídios, casas de repouso de idosos, ou pessoas que têm doenças crônicas, como uma insuficiência cardíaca grave, um DPOC, uma asma. Então, esses pacientes devem tomar as vacinas. A gente tem a vacina anti-influenza, que é uma vacina anual, baseada naquelas cepas daquele ano, que todos devem tomar, é disponibilizada pelo SUS para as crianças e para esse perfil de paciente. A gente tem a vacina antipneumocócica, que também para esse perfil de paciente, ela é disponibilizada pelo SUS. Também? Também disponibilizada. A gente tem, inclusive, Mas para um grupo específico, né? para esse grupo específico, sim. Aí, se não fizer parte desse grupo, realmente tem que ser a vacinação particular. E a gente tem outras vacinas também que acredito eu que logo, logo vão ser disponibilizadas também pelo SUS. Tem o Zoster, tem a do vírus essencial respiratório, Sim, que também. deve ser indicada para esse perfil de pacientes pneumopatas, cardiopatas, imunossuprimidos, pacientes mais graves. Perfeito, muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre transplante de pulmão, porque pouca gente sabe, aqui no Ceará tem transplante de pulmão? Sim, sim, nós temos o centro, inclusive, acredito eu que é o único centro do Norte e Nordeste que está realizando transplante de pulmão. No Hospital de Messejana, uma equipe muito boa, muito competente, eles já estão há alguns anos com excelentes resultados. E você sabe, assim, mais ou menos algum dado estatístico, assim, de por ano, assim, tem algum... quantos transplantes por ano, mais ou menos, a gente faz aqui? Porque coração é recorde, né? A gente tem acumulados, eu acho que foram 400 transplantes desde o começo, né? Não. Na verdade, assim, o transplante de pulmão é um transplante um pouco mais complicado. Eu não Ele estou não agora com esse dado estatístico, não, de quantos transplantes são mas ele é realizados bem ao menos ano. do que... Mas é um número bem Até pela menor. complexidade cirúrgica também, Até né? porque a gente tem dificuldade Doador, né? do doador, tem que ser um pulmão que não esteja infectado, o paciente não pode estar entubado há muito tempo, porque aquele paciente foi estar entubado, o doador no caso, né? Ele tem um risco maior de estar infectado, tem a questão da família aceitar a doação de órgãos, Que é né? difícil. É mais difícil. E os casos, assim, de doenças é o quê? Fibrose pulmonar, é paciente que já tem um estágio realmente, DPOC severa também? Pronto. O transplante de pulmão, quando é que ele é indicado? É aquele paciente que já tem uma doença pulmonar avançada e grave. É aquele paciente que já está com dificuldade de respirar, está com dificuldade da oxigenação. Dependente total de... Dependente muitas vezes de aparelhos, é paciente muito debilitado. Então, as principais doenças que têm indicação são DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, Isso. né, que é essa causada principalmente pela expulsão ao cigarro. A fibrose pulmonar, tem outras doenças como fibrose cística, linfangioleucomatose, sarcoidose, que também entram dentre as doenças que levam o paciente à necessidade de transplante de pulmão. Agora, lembrando que não são todos os pacientes que têm essas doenças que vão precisar do transplante de pulmão. São aqueles pacientes que têm essa doença numa fase Forma bem... mais agressiva, numa fase mais adiantada, mais grave. Entendi.
Você falou do DPOC, eu pegar esse gancho para a gente falar em relação. Pra você explicar o que é a DPOC, você falou até rapidamente aí, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Mas ela caminha pertinho da asma, tem diferença? A asma é diferente da DPOC? A asma é uma DPOC? Fala dessa diferença aí. Sim, são doenças parecidas, na verdade. As duas são doenças obstrutivas pulmonares. A DPOC, ela é uma doença que acomete mais adultos. Adultos que tiveram exposição ao tabagismo, pode ser adultos que têm alguma doença genética também, que pode ter um tipo de DPOC específico, tá certo? Mas é uma doença que aparece acima dos 50, 60 anos de idade, tem mais relação com exposição. Diferente da asma, que ela também é uma doença obstrutiva, mas é uma doença em que o paciente apresenta, na maioria das vezes, os sintomas desde a infância, pode ter na infância, ficar bem, depois aquela doença voltar na idade adulta. Ela tem muita relação com o histórico familiar, tem um familiar com asma, tem uma história de alergia. Então, elas diferem um pouco em relação a isso e também em relação ao tratamento. Ah, tá. Tratamento, você fala com aquelas bombinhas e tudo, também com remédio, comprimido. Sim, sim, Tem exatamente. O diferença. tratamento é um pouco diferente das duas. Certo. Mas a asma, eu adulto, nunca tive asma na infância, posso ter asma. Pode acontecer, sim. Pode acontecer a asma de manifestação tardia, na idade adulta. Não é o mais comum é aparecer na infância, mas pode sim. E tem também aqueles pacientes que têm asma na infância e nunca mais tem crise. Eu tô curada da asma. Não, a asma não tem cura, ela tem controle. Então, uma vez você tendo sido asmático na infância, você pode, na sua fase adulta, ter alguma exposição que vai desencadear a crise de asma. Então é importante a gente ficar sempre atento. Entendi. E evoluiu muito esse tratamento para asma hoje com. Sim, bastante, Foi? bastante. Assim, o tratamento da asma, ele tem como base desinflamar a via aérea, que é feito com corticoide inalatório, não é o corticoide oral, né? O tratamento de manutenção, que a Sim. gente chama, aquele tratamento que o paciente vai fazer todo dia aquele medicamento. Com corticoide inalatório. A gente pode associar um broncodilatador também, naqueles casos, dependendo da gradação, da gravidade da doença, aí tem outros anticolinérgicos. E mais recentemente, nos últimos anos, chegaram os imunobiológicos, que são medicamentos aplicados semelhantes às insulinas, subcutâneo, aplicados mensalmente, a cada 15 dias, e que eles vão agir lá na cascata lá de inflamação da asma. Então, para aqueles pacientes com asma mais grave. Então, eles vão melhorar a qualidade de vida, vão deixar aqueles pacientes bem ou diminuir os sintomas deles. Mas isso aí é feito a nível hospitalar, esses imunobiológicos. Na verdade, não. Não? Ele, inicialmente, as primeiras doses a gente costuma fazer a nível hospitalar, de hospital dia, para que o paciente conheça e saiba como aplicar a medicação. Depois. Mas diferente dos imunobiológicos que são feitos em outras e para outras doenças, esse imunobiológico da asma, eles não deprimem a imunidade do paciente, eles apenas atuam na cadeia imunológica da doença, diminuindo a inflamação, mas o paciente não tem um risco maior de ter infecção. Então, é muito tranquilo o paciente levar para fazer em casa. Então, a gente já tem vários pacientes utilizando essa medicação em domicílio. Recebe a nível hospitalar, leva e aplica mensalmente na sua casa, aquela canetinha, tipo medicação subcutânea, muito tranquilo. E em relação à DPOC, tem trabalhos novos já, também com algumas classes de imunobiológicos que agem dessa forma na cascata inflamatória dos pacientes com DPOC. Já tem, inclusive, também disponível para uso no DPOC. Claro que esses imunobiológicos, eles entram na fase mais avançada da doença, né? Ah, interessante, muito bom. Então evoluiu bastante mesmo, né? Isso é Sim. importante. Ô, Simone, sabe uma coisa que eu fico curioso, assim, muitos pacientes às vezes chegam com a queixa clássica da tosse. E para investigar tosse, às vezes a gente não. Difícil chegar no diagnóstico, né? Principalmente quando é uma tosse crônica, seca, e é uma tosse persistente, e você às vezes navega ali pelas áreas da gastroenterologia, se é refluxo, se não é, mas eu acho que acaba caindo na mão do pneumologista também, né? E nesse screening que você faz, assim, como você vai diagnosticar um paciente com uma tosse crônica, chata, repetitiva, assim, o que você já imagina, assim, de hipóteses e qual seria o caminho que você seguiria, assim, para ajudar esse paciente? Porque às vezes eu pego alguns que ficam, assim, infelizes, porque não conseguem resolver o problema deles. É.
É um sintoma muito prevalente. Muito, muito comum. No consultório do pneumologista é muito comum. Lembrar que a gente considera tosse crônica aquele paciente que tem a tosse com duração acima de 8 semanas. Porque ele pode ter, de repente, um quadro viral, teve uma gripe com aquela tossezinha residual e aí se resolve até sem medicamento. 8 semanas, Então, perfeito. para isso aí, o que a gente sempre vai pensar? Já tem a tríade da tosse. Hiperresponsividade brônquica, que será aquele paciente com quadro tipo um asma, uma tosse da asma, aquela tosse da rinite, que é do gotejamento pós-nasal, aquela secreção que Sim. fica caindo na garganta, aquele paciente que tem o pigarro. E chegando na sua especialidade, o paciente que faz uso de algumas classes de medicamentos para o coração, para a pressão, chamados inibidores da ECA, né? Isso. Então, a gente sempre tem que investigar essas causas. Certo. Pensando nisso, o paciente excluindo essas 3 principais causas, que a gente chama tríade da asma, a gente tem que investigar. A primeira coisa é colher uma história bem detalhada do nosso paciente, né? E aí a gente entra em todos os órgãos, literalmente, como você falou, porque a tosse, a gente pode ter um estímulo da tosse lá embaixo no diafragma, que é uma membranazinha que fica lá embaixo do pulmão. Eu posso ter uma tosse estimulada lá por um refluxo, lá no Entendi. esôfago, né? Lá na minha. Então, sim, a gente tem que realmente coletar a história do paciente, tentar relacionar com algum sintoma e para fazer o tratamento específico. Queria só deixar bem claro aqui uma coisa muito interessante, que eu falo muito para os meus alunos, que tosse, a gente não vai tratar a tosse, eu vou tratar a causa da tosse. Tosse é Eu só vou tratar a tosse quando eu já investiguei tudo, não tenho nenhum diagnóstico, não tenho nenhuma causa para essa tosse do meu paciente está muito sintomático, eu vou tentar dar um alívio para ele, dar aqueles medicações para parar a tosse, sedativos da tosse, enquanto eu vou buscar a causa da tosse. perfeito. Mas é sempre importante você buscar a causa e não tratar só a tosse, que ela é uma Perfeito. consequência de muitas doenças, ou de uma doença só que a gente não conseguiu ainda diagnosticar. Perfeito. Eu até fiquei curioso na questão do diagnóstico, me lembrando que você falou há pouco tempo agora sobre pedir tomografias anuais, né, no screening para diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Aí eu fiquei pensando, o raio-x de tórax não é mais solicitado para pneumologia? Não usa raio-x de tórax? Usa sim. A gente precisa bastante, mas a gente tem que ter muito cuidado de não pular as etapas. Sim, sim. Tá certo? Porque a gente recebe muitos pacientes que chegam no nosso consultório já trazendo uma tomografia. Eu quero Isso. um raio-x, não fiz, eu fiz a tomografia. Isso. Então, a gente tem que lembrar que a radiografia, ela é Então, o primeiro exame de imagem é a radiografia. Em relação ao câncer de pulmão, no screening, é porque a tomografia, ela é mais sensível. Sim, sim. Então, ela pode ver a lesão, diagnosticar numa fase mais precoce do que a radiografia. Mas a radiografia é um exame fundamental. Apesar do que, no caso da tosse, a gente tem muitas causas de tosse com raio-x normal. Mas todo paciente com tosse, eu tenho que pedir um raio-x de tórax. Não, com certeza. Eu só quis mesmo fomentar essa discussão, porque assim, no raio-x, com um paciente com câncer, pode ter um raio-x normal. Pode. Não pode? Então, eu não posso me conformar numa suspeita, o raio-x está normal, parar por aí. Vamos avançar, né? Isso. E também o inverso, eu pego muitos pacientes que chegam com raio-x de tórax morrendo de medo daqueles nódulos que tem no pulmão, nódulos residuais, aqueles granulomas pequenininhos, eles já acham que estão com câncer. O que você pode falar disso aí? Então, é muito comum paciente, eu já recebi vários pacientes no consultório também com essa queixa. Não precisa se preocupar, é muito comum no nosso meio, esse complexo, é um complexo de Rank que a gente chama. Eu falo muito que é como se você tivesse tido contato com a doença, o seu organismo reagiu e você ficou com aquele nódulo que parece um ossinho. Então, toda vida que você fizer raio-x, ele vai aparecer. Mas não se preocupe, ele vai ficar ali quietinho no canto dele. E não é câncer. Não é câncer, não é câncer. E você, como é que tá a história da tuberculose aqui no Brasil? Você ainda tem muita tuberculose? A gente ainda tem Tem, bastante. tem muita. Não como se tinha antigamente, né? Por conta da saúde pública, que melhorou bastante, mas ela é uma doença que tem uma prevalência razoável no nosso meio. E a gente tem que pensar. Principalmente aquele paciente com uma tosse acima de 2 semanas. Aquela perda de peso sem causa, né? Febre, aquela suor de noite, né? O paciente que algumas vezes vem com escarros com sangue. Então, é importante a gente investigar nesses pacientes, sim, tuberculose. No nosso meio, no Nordeste, aqui no Ceará, a gente tem ainda bastante caso. Tem. Principalmente aquela população de pacientes com a nutrição mais comprometida, emagrecidos, desnutridos,
né? Ou pacientes que têm algum outro problema de que baixa a sua imunidade. Então, a gente percebe a presença ainda dessa doença no nosso meio. Perfeito. Simone, vamos conversar um pouquinho mais, que eu acho que é um tema mais assim importante também, sobre o tabagismo convencional, sobre o cigarro comum, né? São coisas que a gente vivencia assim no nosso dia a dia, que eu mesmo vivencio também. Por exemplo, tem pacientes que chegam e falam: mas doutor, eu fumo tão pouco, eu fumo um cigarro, dois por semana, três. Eu só fumo quando eu bebo. O meu cigarro é pouquinho. Tem gente que fuma uma carteira, eu fumo só dois, três. O que que você acha sobre esse contexto? Realmente existe um vínculo nessa quantidade? Ou seja, fumar ou não fumar? Fumar de qualquer quantidade é ruim, não é não? Claro, fumar qualquer quantidade é ruim. E aquela pessoa que fuma, mesmo que poucos cigarros, mas por um tempo muito prolongado, ela passou vários anos agredindo, inflamando o seu pulmão. Então, ela vai ter um risco grande também de ter as doenças associadas ao cigarro. Então, é importante, independente dela fumar muitos cigarros ou poucos cigarros, é importante que ela realmente não fume. Não fume. Perfeito. E, assim, em relação à questão do combate ao tabagismo como terapia hoje, o que que você vê mais eficaz? A gente tinha algumas medicações que surgiram, né, para tentar diminuir a síndrome da abstinência ao cigarro. Essas medicações são eficazes, a gente vê resultados bons. Tinham 2 ou 3 tipos de medicações no mercado, eu não sei se ainda hoje são ainda muito usadas. O que que você fala do combate, assim? O que que a gente hoje tem de terapia importante para o cigarro? Pronto, atualmente a gente tem disponível terapia de reposição de nicotina, lembrando que não é o cigarro São eletrônico, os adesivos, é? são adesivos, pastilhas. Aqui no Brasil a gente tem esses dois tipos disponíveis, tem outros tipos que a gente não tem disponível aqui. Então, é uma reposição de nicotina de forma em redução gradual, para que o organismo vá aprendendo a depender menos, vai ficando menos dependente da nicotina. E é importante também que, quando o paciente começa a fazer esse tratamento com reposição de nicotina, ele deixe de fumar. Porque se ele continuar Sim, tá fumando, sobre ele está usando a nicotina do isso. tratamento, que é a nicotina em doses decrescentes, para ajudar ele a largar a nicotina associada ao cigarro. Então, está tendo uma exposição muito maior. E já entra com aqueles medicamentos nessa hora também? Muito importante fazer isso, faça isso. A gente sempre avalia o grau de dependência. Aí, para isso, tem algumas escalas, algumas avaliações que são feitas. Então, dependendo do grau de dependência, o paciente, ele tem indicação da reposição de nicotina sozinho ou da reposição de nicotina associada ao tratamento medicamentoso. Que o que a gente tem disponível agora no Brasil é a bupropiona, que é um medicamento que vai agir no sistema nervoso central e vai ajudar a diminuir essa dependência que o paciente, que o tabagista tem da nicotina. Reforçando o quê? Tão importante quanto esse tratamento medicamentoso, que é com a reposição de nicotina na forma de adesivo, de gomas ou pastilhas, e o tratamento com remédio, com a bupropiona, é a terapia cognitivo-comportamental, que é um tratamento onde o paciente é acompanhado por médicos, psicólogos, é um acompanhamento que muitas vezes é feito em grupos, onde eles têm inicialmente sessões semanais, depois mensais, depois quinzenais, e esse grupo ele é acompanhado durante um ano inteiro. Então é muito interessante, porque eles vão discutindo entre eles as dificuldades que cada um teve em largar, ou que se não largou, por que que não largou, aquele paciente que largou ajuda, orienta aquele paciente que não largou, como é que ele pode fazer para abandonar o Entendi. tabagismo. Então, é muito importante esse apoio que o tabagista receba também aonde ele está fazendo o tratamento. Isso tem no serviço público. E isso nós temos disponível nos serviços públicos, tem no Hospital de Messejana, tem no Hospital Universitário Walter Cantídio e tem vários CAPs aqui em Fortaleza, que são os CAPs AD, que Sim. também fazem esse tipo de tratamento. Então, a população tem um número grande de locais que ela tem. pode fazer esse tratamento. Só algumas curiosidades. A questão que todos ficam, às vezes, questionando: é tarde demais para parar de fumar. Qual o benefício que a gente sempre fala? Olha, você
não é tarde para parar de fumar e você vai ter benefícios. A gente já sabe, tem aquelas historinhas que falam, um ano sem fumar já valeu tanto da sua vida, né? 2 anos sem fumar já valeu tanto, que você já ganhou mais de sobrevida, não é isso? Então, assim, nunca desistir de estimular a parar de fumar e nunca é tarde para parar de fumar, não é verdade? Nunca é tarde. Mesmo que o paciente pare de fumar aos 80, aos 70 anos de idade, isso diminui o risco dele de complicações associadas ao cigarro, de morte de uma maneira geral e principalmente de mortes por neoplasias, por cânceres ocasionados pelo cigarro. Então, é importante estimular em qualquer idade que o paciente pare de fumar. Perfeito. E sobre os cigarros aqui que são muito populares no Nordeste, que são cigarros de palha, também que às vezes tem essa falsa impressão de que não são tão, como não são industrializados, não fazem tão mal ao pulmão que os cigarros comuns. É É, verdade? não. Esse cigarro é tão danoso, na verdade, ele é um pouco mais danoso. Por quê? Porque um cigarro de palha, o cigarro artesanal, equivale a mais ou menos 4, 5 cigarros industriais. E o paciente, quando ele está fumando o cigarro de palha, ele tá fumando também aqueles agrotóxicos que foram colocados ali na plantação, aquela queima, aquela combustão de todas aquelas substâncias, e ele não tem filtro. Ele não tem filtro, ele está Isso. inalando diretamente tudo aquilo. Então, o risco é muito grande. E aqui ainda tem muita gente que fuma cigarro de palha. Aqui a gente ainda encontra E os outros bastante. fumos também são tão ruins quanto, né? Cachimbo, charutas. Não Cachimbo, tem charuto que às vezes, né? maconha, Muda. todos eles são muito, muito danosos. O cachimbo, principalmente, tem mais associado a mais lesão de boca, né? Ah, Mais cânceres ali de cavidade oral, às vezes o charuto, porque a pessoa, às vezes eu não traguei, mas ele deposita aquela substância ali em cavidade oral. A gente encontra tá. bastante. E você enxerga que diminuiu estatisticamente o tabagismo aqui, principalmente no Nordeste, no Brasil, ao longo dos últimos anos. É aquelas campanhas que tinham nas carteiras de cigarro, com aquelas fotos bem, né, assim, mais dramáticas ali de doentes, né? Aquilo ali surtiu efeito? Sim, sim, sim. Com certeza houve uma redução bastante do número de tabagistas no mundo inteiro por conta dessas campanhas. E aqui também. É. A nossa grande preocupação é estar diminuindo o tabagismo convencional E e surgindo e aumentando o tabagismo de cigarro eletrônico. Então, será que a gente está fazendo uma troca? isso, Né? Então, isso é que a gente tem que conscientizar a população que não pode acontecer. perfeito. Ótimo. Eu acho que a gente debateu aqui um pouquinho de cada área, assim, especificamente você queria, assim, dar algum recado final de algo que você, na sua visão como pneumologista, você acha que é importante você falar de algo que você queria deixar um recado final, de alguma situação que você vive no seu dia a dia, ou até como professora mesmo, não sei o que você vê, que você passa para os seus alunos, de conhecimento, que você queira aqui falar alguma coisa em específico. Eu acho que, assim, a gente falou do que é o boom de hoje, né, dos dias de hoje, que é o cigarro eletrônico, que a gente precisa continuar trabalhando a nossa população, conscientizando dos riscos que ele causa. E a outra coisa interessante é que a gente tem que ter cuidado com o que a gente respira. Se a gente vai comprar alguma comida no supermercado, eu olho se a comida está estragada, eu olho a validade dela. Mas quando eu vou respirar, eu não olho se está acontecendo com o ar que eu estou respirando. Então a gente Verdade. vê, por exemplo, as pessoas, atletas correndo numa avenida super movimentada, cheio de carro, combustão ali o tempo todo, né? Temos que ter muito cuidado. A outra coisa, algumas pessoas utilizam muito incenso. O Hum, incenso, se você olhar o incenso, aquele pozinho, ele fica nos móveis. Aquilo ali você também tem um risco de estar inalando. Então, o uso repetido dessa substância, o interessante. contato também pode ser danoso. Os vapores, aqueles cheiros com vapores, vaporização, também tem que ter muita moderação, porque tudo isso são produtos que podem lesar o seu pulmão. Então, vamos ter cuidado com o ar que a gente respira Respira. também, né? Interessante, muito bem. Importante. Com certeza, muito esclarecedor. Simone, um outro recado importante, final aqui, para a gente deixar de mensagem, você como professora, e eu fico muito preocupado hoje com os novos médicos que estão saindo no mercado, né? A gente vê hoje muita gente caminhando para um lado
ruim da medicina, né, na prática médica, muita picaretagem. E você como professor, assim, o que você poderia, assim, passar de mensagem para esses novos médicos, seus alunos que vão entrar no mercado, para que a gente possa promover sempre aquela medicina séria, ética, verdadeira, e que eu sei que às vezes não vai depender da nossa mensagem para eles, nem do que a gente vai falar para eles, e mesmo assim às vezes eles vão caminhar para um caminho tortuoso, mas a gente tem essa missão de passar alguma coisa para eles. E o que você falaria assim como professora? Sim, é muito importante que eles saiam com essa noção de olhar o paciente como um ser humano, olhar o paciente como um todo, né? Não procurar tratar o órgão do paciente, mas tratar o paciente. Muitas vezes o paciente chega para a gente com doença que está repercutindo, que está incomodando no sistema respiratório, e você vai ver que o paciente tem muito mais coisa, ou até uma doença de outro órgão, cuja manifestação está sendo o sistema respiratório. Então, é importante que se estude de uma forma correta a medicina, que se trate o paciente da forma adequada, que se façam tratamentos baseados em evidência. Isso, Eu não posso trabalhar com o que eu acho, que isso, eu o tenho que achismo, trabalhar com o que realmente existe na literatura, que é provado que vai ser eficaz para o meu paciente. Então, não adianta o meu paciente chegar aqui na minha clínica e sair com a lista de 200 exames. Eu digo muito para eles, gente, olha, a gente vai tratar o paciente, vai pedir o exame que ele precisa para o diagnóstico, que muitas vezes nem precisa. O paciente sai seu exame com seu tratamento. E não você fazer aquela solicitação de milhões de coisas que não vai acrescentar nada para o seu paciente. isso, aumenta Então, o custo, né? aumenta o custo do sistema, aumenta o custo do paciente, que algumas vezes é um paciente que muitas vezes não consegue fazer, não tem plano de saúde, não faz pelo SUS e vai fazer particular, deixa às vezes de comprar um medicamento, um alimento para fazer aquele exame que não vai acrescentar nada. Então, é muito importante que a gente tenha tempo. Uma coisa que a gente percebe bastante nos dias de hoje é aquele médico que conta os minutos para atender o seu paciente, a cada 15, 20 minutos está aqui entrar um paciente novo, Isso, não escuta. Tem uma isso, queixa que eu recebo muito dos pacientes do meu consultório, é isso: doutora, a senhora me escuta, isso, a senhora olha para mim. isso, o olhar, escutar, exatamente, Então, é muito bom. muito importante ter essa Isso, visão humanística do nosso paciente. perfeito, isso. E sempre está dentro da ciência mesmo, né? Baseado em evidências e tudo. Muito bem, você falou tudo. Muito bom. Eu acho que a gente conversou bem aqui, né, sobre temas importantes para contribuir um pouquinho nessa área que eu acho de suma importância, como você falou, o cigarro eletrônico é o que está mais hoje forte, né, no meio de todo mundo, nesses jovens. Eu acho que fica esse recado aí para que se a gente contribua com o conhecimento para mostrar o malefício que ele dá, né? Eu acho que talvez a mensagem principal vai ser isso aqui, dessa questão de a gente combater esse uso, né? E até como profissional de saúde, a gente tem essa missão, né? Com certeza. Então, eu quero agradecer a sua presença, foi ótimo o bate-papo, viu? Muito bom. E convidar vocês a assistirem no nosso YouTube, né? No nosso canal, no podcast 60 BPM. E espero vocês até o próximo bate-papo. Obrigada.